no qual Deus usará para falar aos nossos corações essa última ceia do ano. É uma honra e um privilégio incrível. Confesso que eu estou acostumada a falar, mas hoje eu vim trêmula, nervosa pela responsabilidade, mas temendo aquele que nos chamou para essa grande obra. Nessa noite, queridos, abra sua Bíblia comigo no livro do Evangelho de João, capítulo 19, versículo 30. Nós iremos fazer menção dessa palavra tão linda e poderosa, os últimos minutos de vida de Jesus aqui na terra. E eu tenho certeza que no momento em que você tomar do pão e beber do cálice do Senhor, você vai se lembrar desse sacrifício de Cristo, vertido ali na cruz do Calvário. João, capítulo 19, versículo 30, diz assim a palavra do Senhor. Então, Jesus, depois de ter tomado vinagre, disse: está consumado. Inclinando a cabeça, entregou o seu espírito. Pode se assentar, queridos. Antes de descrever essa mensagem, de compartilhar aquilo que o Eterno confiou ao meu coração, eu gostaria de refazer o convite para que no próximo sábado, 12 de dezembro, às 8 horas da manhã, você esteja lá na comunidade Há Uma Esperança, em Caçapava, para o nosso 6º ano do Congresso Kids, do Natal Kids, Natal das Crianças ali de Caçapava. Já cadastramos 520 crianças. Eu confesso que eu fico preocupada, mas o Senhor tem cuidado de nós, tem nos abençoado, e nós somos felizes, porque até a data presente, 450 brinquedos já foram entregues, já estão embalados, e eu sei que alguns ainda estão por vir, e nós iremos entregar a cada criança o brinquedo. Está vindo bolas femininas e masculinas do Rio de Janeiro, da equipe do It Pregai. Tem muita coisa linda sendo preparado para aqueles pequeninos no próximo sábado. Ministração infantil com 2 pregadoras, uma do Rio de Janeiro, outra aqui de São José dos Campos. Vai ser uma tarde, um dia e uma tarde incrível na presença de Deus. À noite, às 19 horas, teremos a nossa ceia natalina, e você também é o nosso convidado. Em tempo de pandemia, em tempo de tantas dificuldades, o Senhor tem suprido as nossas necessidades. Ontem chegou todo o Chester, porque o pastor Vicente é meio exigente, sabe? Ele não gosta que na ceia dos irmãos falte nenhum item. Então ele já disse: eu quero bacalhau na mesa, eu quero chester, eu quero pernil. E aí está vindo todos os itens. Refrigerante ele não aceita de segunda linha, tem que ser de primeira linha. Então ele é bem exigente, ele tem orado a Deus por isso. E o Senhor tem enviado provisões, até de onde nós não julgávamos vir, que é de outros países. Tem vindo contribuição para que esse Natal aconteça ali em Caçapava. Tudo isso fruto da oração, porque Deus, ele responde a oração da igreja, e eu sei que você está aqui nessa noite e também receberá aquilo que você veio buscar da parte de Deus nessa casa de oração. Olhamos para esse texto. Eu já tenho 2 semanas que eu estou estudando sobre a crucificação, e o meu pai até falou bem assim: concluiu o teu estudo? Eu falei: não, eu acho que eu ainda tenho mais uns 2 meses pela frente de estudo, e não falarei especificamente sobre a crucificação, porque eu quero completar esse estudo. Eu quero orar e quero estudar um pouco mais, entender um pouco mais. Eu estou estudando a parte da necrópsia que foi feita em algumas pessoas que já foram crucificadas, tudo aquilo que aconteceu nos minutos finais da morte do Senhor Jesus. Ele sofreu muito, e a Bíblia nos diz aqui no Evangelho de João, no capítulo 19, no versículo 30, que ele estava ali sobre a cruz, e ele, aleluia, ele declara: está consumado. Ou seja, ele diz: tetelestai, a dívida foi paga.
nós olhamos de Gênesis até Apocalipse, a Bíblia relatando situações em que a nossa alma se entrou em dívida. O primeiro casal constituído por Deus pecou. E naquele momento, nós fomos sentenciados à morte. Ao longo de toda a história, quando a aliança é quebrada, Deus continua insistindo em acreditar no homem. Olhamos, logo após o pecado de Adão e Eva, no capítulo 4, o seu filho Caim, em um momento de culto, de adoração, ele observa que a oferta do seu irmão Abel é aceita por Deus e a dele é recusada. Nesse momento de inveja, nesse momento de ciúme, ele intenta e mata a vida do seu irmão. Mais uma vez, a linhagem que deveria ser perfeita, a linhagem de Adão é corrompida pelo pecado. Mais uma vez aquela família insiste, nasce Sete gera alguns, mas ele também transgride, ele também peca, ele também faz o que é mal aos olhos de Deus, e nós vamos observar que a descendência vai sendo gerada e vai se perpetuando sob o pecado, aleluia. Porém, o Senhor continua amando a humanidade. Ele continua acreditando. Sete gera Enos. E Enos volta a invocar o nome do Senhor. O homem volta-se para o seu Criador, a ter uma vida de fidelidade, a ter uma vida de oração, a ter uma vida de honra. Mas de repente, o pecado é introduzido novamente. E a população começa a se afastar daquilo que o Senhor determinou para a sua humanidade. Eno gera Cainã. Está escrito lá no capítulo 5, a partir do versículo 6 de Gênesis. Cainã gera Maalael. Maalael gera Jared. Jared gera Enoque. E Enoque era um homem tão fiel, tão íntegro, temente, aleluia, que Deus o toma para si. Deus continua acreditando na humanidade. Ele continua acreditando, aleluia, que ele poderia resgatar esse povo. Antes da morte de Enoque, ele gera Matusalém. E Matusalém também consegue violar a aliança com Deus. Ele não consegue pagar essa dívida. Ele gera Lemeque, e Lemeque gera Noé, e todos vocês conhecem a história, que o povo se corrompe e começa a fazer o que é mal aos olhos de Deus. Mas Deus, quando olha com tristeza para essa terra, Ele enxerga um justo, uma família que teme, uma família que busca, e através dessa família, Ele começa a dar algumas orientações. Constrói uma arca, porque através dessa arca eu vou providenciar livramento para todos aqueles que creem no meu nome. Somente 8 pessoas conseguem sobreviver ao dilúvio. Ali, Deus estabelece uma nova aliança. Deus começa mais uma vez a insistir com a humanidade. Porém, eles começam, no decorrer dos anos, a se afastar do Criador. Aí você observa lá em Gênesis a construção das torres, a divisão das línguas. Aleluia, passam-se tantos anos, e o povo continua se afastando do seu Criador. Chegam sacerdotes, profetas, juízes, mas eles não conseguem pagar a dívida. Eles não conseguem pagar o preço. O tempo passa, aleluia, e de repente, Paulo descreve em Colossenses, no capítulo 2, no versículo 13 ao 15, a seguinte palavra: quando vocês estavam mortos e em pecado,
e na incircuncisão da sua carne, Deus os vivificou com o Cristo. Ele nos perdoou de todas as transgressões e cancelou a escrita da dívida que consistia em condenar-nos. E o que era contrário, ele removeu, pregado em uma cruz. E tendo despojado do seu poder e da sua autoridade, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Paulo, ele começa a ensinar em sua carta aos Colossenses, porque era comum naquele tempo, quando um judeu, ele possuía uma dívida, o seu credor podia escrever em um pergaminho e pregar na porta da sua casa, dizendo: aí está um devedor, alguém que possui uma dívida. Somente quando alguém assumia essa dívida, podia se reescrever um novo pergaminho dizendo: Tetelestai, a dívida foi paga. Havia uma sentença sobre a minha vida e sobre a tua vida também. Sentença essa posta lá no Éden, através da transgressão de Adão e Eva. Uma dívida que Davi não conseguiu pagar, Isaías não conseguiu pagar, Ezequiel não conseguiu pagar, Daniel também não, nenhum dos profetas que vieram antes do Messias, nem tampouco do Novo Testamento, João. Teve que nascer do ventre de uma virgem, para cumprir uma missão que foi determinada lá na eternidade. Ele veio como um cordeiro mudo para se sacrificar por mim e por você. Eu não sei como você fica quando possui uma dívida. Nesse período de pandemia, nós entramos em uma aflição muito grande, porque como comunidade terapêutica, como terceiro setor, no momento de cancelamento de culto, de desemprego, de incerteza, a primeira coisa que acontece é o cancelamento de doações. E eu me lembro de um dia em que o meu pai estava em casa, preocupado, porque cancelamos um evento que realizamos anualmente no mês de abril na instituição, no dia 19, 20 e 21 de abril. E aquele evento geraria recurso para os próximos 3 meses da instituição. E ele havia colocado 40 quartos em reforma. Eu estava pagando as parcelas, mas ainda existia 25 mil reais de dívida ativa, que seria paga na semana posterior ao evento. 1º de abril, nós cancelamos o evento, porque há uma ordem de restrição no estado de São Paulo, em todo o país, dizendo que nós não poderíamos manter a igreja em funcionalidade em detrimento do vírus. E o meu pai começou a ficar aflito, ele dizia: como eu posso pagar essa dívida? Eu não tenho de onde tirar. E ele começou a gemer, a orar. E foi chegando o dia 10, o dia 15, o dia 17 de abril. Eu estava no supermercado fazendo compra. De repente meu telefone toca. Uma amiga do Rio de Janeiro me diz: Fernanda, você pode pregar no culto online da minha igreja? E eu disse, eram 18
1h30 mais ou menos da noite, e eu falei, dá tempo de eu chegar em casa, tomar banho e me preparar para ministrar? Eu vou sim. Ela disse, eu espero, pode chegar em casa. Larguei a compra, fui para minha casa, cheguei em casa, meu pai disse, o que você vai fazer? Está correndo, tomando banho, indo para o quarto, aconteceu alguma coisa? Eu disse, eu vou falar com Deus, eu vou cultuar online, e eu vou ministrar a palavra do Senhor. E ele até brincou naquela noite dizendo, novamente culto online, porque nós temos um projeto chamado Hope. Então quase todos os dias, na parte inicial dessa pandemia, nós fazíamos lives, e depois muitas igrejas começaram a fazer cultos online, e as minhas ministrações que eram presenciais passaram a ser online, adotando esse novo formato. E ele já estava assim, acostumado a me ver saindo da sala, ou saindo de algum lugar, me retirando para buscar a presença de Deus, para cultuar ao Senhor virtualmente. E ele disse, vai lá, eu estou muito angustiada, eu vou ficar aqui na sala. E eu sabia da preocupação que existia no seu coração. Eu sabia da angústia que estava na sua alma. Porque quem lidera um projeto, quem lidera uma obra, principalmente evangélico, e quando contrai uma dívida e é honesto, ele não dorme, não come direito, fica aflito, porque não é só o nome do líder, é o nome do Senhor. E em 20 anos que aquela instituição está aberta, sempre foi honrando as suas responsabilidades. E eu virei para o meu pai e disse assim, não tinha entrado para o quarto ainda. Falei, pai, tranquilize a sua alma, porque aquelas almas não são suas, são de Deus. Aquela obra não é tua, foi Deus quem abriu aquelas portas, e Ele estabeleceu uma aliança contigo. Na eternidade Deus já sabia desse vírus, Ele tem o controle de todas as coisas. Tranquiliza o teu coração, porque o segredo da vitória está nas mãos do Senhor. Ele sabe como agir. Entrei para o quarto. No meio da ministração, eu quero contar isso, porque você precisa entender que o Deus que nós servimos continua fazendo milagres. Eu estava no meio da ministração falando sobre Abigail, falando sobre a sua família, em um período em que Davi teve fome. E ele vai buscar ajuda, e ele não recebe essa ajuda. E falei que naquele dia, naquela semana, nós tínhamos recebido uma quantidade de alimentação, e o meu pai soube que na instituição do pastor Jonas, do meu tio, não tinham o que comer no outro dia. E ele disse, vamos dividir, porque o que eu recebi é insuficiente para o mês. Ele tinha recebido quase uns 400 quilos, mas nós consumimos diariamente 35 quilos de arroz. Nós consumimos diariamente 15 quilos de feijão. Aquela quantidade de alimento não daria para o mês. Então ele entendeu que na matemática dos céus é diferente daqui da terra. Aquele que tem menos tem mais, porque Deus multiplica. E ele ensina a dividir, a repartir. E não é no tempo da bonança e nem, aleluia, da facilidade. É justamente no tempo da escassez que o milagre é estabelecido. Ele repartiu e enviou para São José dos Campos. E eu contei aquilo dali e continuei ministrando. Eu falei, Deus, Tu és o Deus de milagre. E de repente começa a aparecer na tela do meu celular, irmã Fernanda, coloca o número da conta da instituição. Nós queremos semear com essa obra, nós queremos abençoar esse projeto. E eu disse, irmãos, eu não vim ministrar para pedir doação, porque eu creio no Deus que eu sirvo. Eu sei que Ele é especialista em milagre, Ele é provedor. E aí o pastor da igreja entra com a palavra dizendo, por favor, irmã, coloca o número da conta dessa instituição. Em obediência eu coloquei. E de repente aparece uma nova mensagem na tela do meu telefone, dizendo, irmã Fernanda, eu não conheço o seu pai. Eu já preguei no Rio de Janeiro nessa igreja umas 4 ou 5 vezes, eu não me lembro.
conheço a pastora, os pastores, a membresia, conheço muitos amigos dessa igreja. E a pessoa que preferiu não se identificar publicamente, eu conheço também, ela disse: eu não conheço o seu pai, eu não conheço a sua mãe, eu nunca coloquei os meus pés na comunidade Alma Esperança, mas eu conheço você, eu conheço a tua história, eu conheço o teu testemunho, e isso é suficiente para mim. O Espírito de Deus mandou eu separar uma quantia esse mês, e eu separei. E hoje, no decorrer desta ministração, Deus mandou eu fazer 5 depósitos na conta da instituição de R$20.000. Entenda, a dívida era de 25 mil, havia uma sentença, é credor, a dívida tem que ser paga essa semana, na eternidade. Deus sabia de tudo, aleluia. No momento exato, Ele entra em cena e diz: essa dívida não é dessa instituição, essa dívida é minha. E eu vou enviar recursos para que essa dívida seja paga. Lá entre os judeus era comum dizer: Tetelestai, a dívida está paga. Entre os credores ele dizia isso. Entenda, a dívida era R$25.000. Deus deu 4 vezes mais em um tempo de crise. Eu não consigo lembrar dessa cena sem não me emocionar, porque milagres continuam acontecendo. Em um cenário de tanta improbabilidade, Deus está guardando o teu trabalho, Deus está guardando a tua família. Você chegou aqui hoje respirando, vivo, porque o Senhor está guardando a tua vida. Você veio nessa última ceia do ano, quantas pessoas desceram à sepultura, e você está vivo, você está na casa do Pai. Você veio entregar o teu louvor, veio entregar a tua adoração. Dificuldades não podem impedir a tua adoração. Enfermidade não pode silenciar a sua adoração. Problemas familiares não podem impedir a tua adoração. É um rótulo que estava sobre nós. Existiu uma dívida e foi necessário Jesus descer nessa terra, se esvaziar da sua glória, para executar os planos estabelecidos pelo Pai desde a fundação do mundo. Esse Deus é lindo, gente. Esses dias a gente estava lá no curso de discipulador, está sendo feito aqui pelo pastor, meu Deus, me deu um branco agora, Marco Aurélio. E eu estou lá às segundas-feiras aprendendo. Eu sou apaixonada por almas, sou apaixonada por vidas. E eu quero dedicar toda a minha vida em prol do reino de Deus. Tudo que eu faço eu ainda acho insuficiente, porque eu quero servir mais a Jesus. Porque eu entendo que existia uma dívida sobre a minha vida. Existia uma sentença de morte sobre mim. Aleluia. Mas há anos atrás, quando eu sofri aquele acidente automobilístico, em que eu entreguei a minha vida ao Senhor, aquela placa que existia sobre mim dizendo: aleluia, ela está em dívida, é pecadora. Jesus foi lá, arrancou e rasgou aquela cédula e disse: Tetelestai, a dívida foi paga, ela foi redimida pelo meu sangue. E nós estávamos conversando naquele dia. Ele disse: é impossível não identificar a irmã Fernanda em um culto, porque ela está sempre dando glória a Deus, adorando alto dentro dos cultos. Mas eu entendo, querido, que houve um preço de sangue para que eu sentasse nessa cadeira, para que eu caminhasse nessa terra. Alguém teve que se fazer carne, descer nesse mundo, aleluia, pecaminoso. E nos seus momentos
momentos finais, ele reúne os seus. Em Lucas capítulo 22, na última Páscoa, na última ceia, ele reúne os seus discípulos e ele começa a dizer: esse é o meu corpo, que é partido por vós. Se você não comer do meu corpo e não beber do meu sangue, não tem parte comigo. Era a 21ª ceia, se fôssemos celebrar, melhor dizendo, 21º ano que Jesus ceava com os seus, porque os 12 primeiros, eles não têm o hábito de dar a crianças ceias em Israel. E ele estava ali ceando, desfrutando da comunhão e dizendo: eu sei o que está por vir, eu tenho que enfrentar o Getsêmani, eu vou ter que enfrentar os meus opositores, vão se levantar contra a minha vida, vão dizer que eu sou pecador, não vão me entender, vão me rejeitar, eu vou sofrer, aleluia, julgamento, eu vou sofrer açoites, para garantir a tua comunhão comigo. Coma desse pão, beba desse cálice. Você tem parte comigo. Desfrute dessa comunhão, porque houve um preço para que você comesse, houve um preço para que você bebesse. Aleluia, Jesus, ele foi julgado, ele foi sentenciado, aleluia, ele teve que sofrer, aleluia, segundo os religiosos, 40 menos uma chicotada, aleluia, e a ponta do chicote, ou tinha ferro, ou tinha ossos de animais, quando batia, feria, arrancava pele, arrancava carne, as pessoas que sofriam a crucificação, aleluia, muitos deles tinham febre, tétano, entravam em agruras, algumas não suportavam chegar até o lugar da crucificação, no percurso já vinham a óbito, mas Jesus aguentou a agonia, ele aguentou as dores, ele aguentou os açoites, para que eu e você tivéssemos a nossa dívida paga. Ah, meu irmão, é por isso que quando eu sento nesse banco, se eu pudesse gritar mais alto, eu gritaria. Se eu pudesse adorar mais alto, eu adoraria. Porque eu não merecia estar sentada aqui nessa noite. Eu não merecia estar nesse culto nessa noite. Aleluia, eu nasci, aleluia, numa natureza pecaminosa. Eu não consegui com as minhas atitudes pagar a minha dívida. Você que entrou por essas portas também não teve capacidade para pagar as suas dívidas. Aí lá dos céus, Jesus disse: deixa comigo, eu assumo essa responsabilidade. Eu vou fazer aquilo que vocês não têm capacidade de fazer. Eu vou descer desse mundo, eu vou sofrer. O lugar que eu mais me emocionei em Israel foi na casa de Caifás, nas últimas horas de Jesus. Jesus foi preso naquele lugar. Parece uma gruta, um buraco onde lançaram o corpo do mestre. E ele ficou ali com baixa, aleluia, umidade, aleluia, com baixa temperatura, com muita umidade, sem iluminação. Ele ficou ali sofrendo em silêncio para garantir a minha vida e a sua vida também. Ele percorreu aproximadamente de 500 a 600 metros até o Gólgota, carregando uma madeira sobre seus ombros feridos, para dizer: eu vou suportar, eu vou aguentar firme, porque eu quero redimir, aleluia, a minha igreja. Porque eu quero salvar o que se estava perdido. Aleluia, Jesus olhou para você com amor tão incondicional que ele disse: ele vale cada chicotada, ele vale cada afronta,
não suportar porque eu amo. Ele sofreu vergonha, humilhações, em silêncio. Quantas vezes passamos por provações? Ao longo desses 12 meses, você deve ter enfrentado dias de provações, acusações, aflições, e talvez tenha aberto a sua boca para reclamar, mas escute, Jesus ficou em silêncio, e Ele era a oferta perfeita. Ele se entregou em amor. Não foi compreendido pelos sacerdotes daquela época, não foi compreendido e aceito pela maioria dos judeus. Ele fez o percurso, chega no Gólgota, e ali os céus se silenciam. Eu acredito que aquele ápice de sofrimento foi o pior momento de Jesus, ter o silêncio dos céus. Quantas vezes oramos por uma semana, por 30 dias, por um ano, aleluia, não vemos o movimentar em nosso favor, ficamos inquietos porque queremos respostas. Imagine o silêncio dos céus, Jesus querendo falar com o Pai, e o Pai se silenciou porque não suportava olhar para tamanho sofrimento. Alguns estudiosos dizem que naquele mês houve mais de 3.000 crucificações. Existem cruzes que são colocadas baixa para que após a morte lobos possam comer os corpos daqueles que foram crucificados. Existem outras que são colocadas em um tamanho maior, porque ali há alguém imponente, alguém importante. Então os animais não podem comer os restos dos corpos. Jesus estava ali exposto. E Ele não precisava pagar aquela dívida, Ele não precisava passar por isso, mas Ele fez porque Ele nos ama incondicionalmente. João disse que o Pai deu o seu Filho único para que todo aquele que nele crê não pereça. Ei, você veio hoje aqui, nesse mês de dezembro, última ceia do ano, para ouvir uma palavra. Deus trouxe restauração à tua vida. Deus trouxe cura ao seu corpo físico. Deus trouxe uma nova aliança, uma aliança perfeita para te garantir os céus. Então o que você pode como igreja fazer nesse culto de hoje, nessa última ceia, o que você veio trazer para o teu amado, veio trazer glória a Deus, veio trazer aleluia, veio trazer língua estranha. Então não fique em silêncio, adore a Ele. O preço foi pago. Quando Jesus olhou para Lindonéia, Ele disse: ela não, o preço dela foi pago. Quando Ele olhou para o pastor Jonas, Ele disse, lá no complexo alemão, no meio da drogadição, olhando para uma causa perdida, Ele olhou e disse: ele não, a dívida foi paga. Eu estou quebrando esse rótulo. Eu vou restaurar a vida dele. Quando Jesus olhou para mim, naquela madrugada de 3 de outubro, vindo de uma festa, Ele olhou e disse: Satanás, tu não vai matá-la. Esse carro bateu a 140 por hora. Tem mortos dentro do carro, mas ela não vai ser alcançada. Sabe por quê? Porque a dívida foi paga e teve um preço de sangue. E hoje a vida dela será resgatada pelo meu Filho Jesus Cristo. Esse resgatador está aqui nessa casa, está aqui nessa noite. Existem pessoas que dizem: eu não sou digno desse sangue. Eu vivo uma vida de prática homossexual. Eu vivo uma vida de promiscuidade. Eu vivo uma vida de prostituição. Eu vivo uma vida na drogadição. Ai, o preço foi pago. Cristo morreu por você. Ele te diz nessa noite: não há condenação. Não há condenação.
Se você entrou por essas portas e pediu perdão, confessou os seus pecados, deixou as práticas, o sangue dele te alcançou nessa noite. Ele redimiu, ele rasgou, aleluia, a dívida. Ele rasgou esse rótulo que estava, é pecador, é indigno da graça, é indigno do sangue, é indigno da misericórdia. Ei, você é digno, você é merecedor. O preço foi pago, o eterno, aleluia, estabeleceu lá no princípio, aleluia, aquilo que os profetas não podiam fazer, aquilo que os sacerdotes não puderam fazer. Nenhuma das 3.000 mortes realizadas no mesmo mês que Jesus morreu foi insuficiente, porque não era um sacrifício perfeito. Mas ele veio, ele cumpriu tudo que o Pai determinou para a vida dele. E disse: Tetelestai. Dívida paga. Ele está perdoado. Ela está perdoada. Nessa ceia de hoje, você que talvez tenha entrado por essas portas e por algum motivo tenha feito algo, aleluia, que você se sente indigno de comer do pão e tomar do cálice. Lembre-se que Jesus disse aos discípulos que aquele que não come, não bebe, não tem parte comigo. Aproveite essa reunião, aproveite esse momento, aleluia, e refaça a sua aliança com o eterno, porque a sua dívida foi paga. Guarde essa palavra no seu coração. Guarde essa palavra no teu coração. Todas as vezes que o tentador se levantar contra a tua vida, você diga: aleluia, ele foi chicoteado por mim, ele foi maldito por mim, ele transpirou sangue por mim, ele, aleluia, ele sofreu escárnio por mim, ele foi acusado, ele passou por vergonha, aleluia, para me garantir a vitória. E por isso, a minha dívida foi paga. E se você recebe essa palavra e entende que a sua dívida foi paga, aleluia, aproveite esse culto, aproveite essa ceia para tributar a Deus a sua gratidão, para declarar o seu amor e para dizer: Deus, muito obrigado, porque a minha dívida foi paga, porque o Senhor me deu uma nova oportunidade. A dívida foi paga, o preço foi pago, foi um preço alto. E hoje, aproveite esse culto, pode ser o último. Não deixe para adorar amanhã não, minha irmã. Não deixe para cantar amanhã não. Celebre hoje, adore hoje, glorifique hoje, anseie o Espírito Santo hoje, dê lugar a Ele hoje, profetize hoje, faça tudo aquilo que o Pai determinou para a tua vida, porque o preço foi pago. Você é livre. Tetelestai. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.